Tá, então vamos fazer a outra gravação aqui, eu acho que é a nossa última, penúltima. Então o que nós temos agora? Agora nós temos... bem, ele deve funcionar. Não, não deve funcionar porque ele tem múltiplos args. O que ele reclamou? Processar args múltiplas vezes. Múltiplo declaration de processar argumentos. Por quê? Múltiplos processar argumentos múltiplas vezes. É isso que ele está falando. E eu não estou vendo múltiplas declarações dele. Ah, tá. Tá vendo? Tem uma múltipla declaração aqui sim, tá? Aqui, ó. Faltou a gente colocar isso. Então ele considerou aqueles dois casos como sendo casos diferentes. Porque ele estava um sem argumento e o outro com argumento, de tal forma que eles não eram conciliáveis. Então agora deve funcionar. E agora o problema está no file name. Ok. No file name não é o IO? File name não é o IO. Eu estou passando ele aqui, ó. Certo? File name tá ok. Eu devo ter errado alguma coisa no nome aqui. Print. File name não é uma lista de... Não. De novo é aquele lance das precedências, entendeu? O print precisa de uma string só. Esse cara aqui, ele vai achar que o primeiro é só uma string e o resto vira toda uma zoada. Então aqui o dólar resolve. Mas não é isso ainda não. Como é que é? O senhor não está falando que o file name está sendo um integer ao invés de um char? De um vetor char? Não, olha só. Não é isso não, hein, cara. Será? Tem alguma coisa errada aqui ainda, realmente. Ah, tá. Aqui, ó. Olha só. Olha a assinatura que a gente deu. Perceberam o erro na assinatura? O que o imprimir resultado espera? Um integer para sair um IO. Isso, e o que ele recebe afinal? São duas coisas, né? Ele recebe uma string, depois um integer e depois o IO. Certo? Então, na verdade, a gente tinha colocado a assinatura errada da função. Agora sim. Agora foi. E aí se eu colocar os dois, ó. Foi, não foi? O que está faltando? Imprimir resultado. Gente do céu, de novo a gente não chamou o recursivo aqui para o restante dos argumentos, para a cauda dos argumentos. Agora sim. Beleza? Então aqui faltava fazer, a gente fez com o file name, faltou a gente fazer para a cauda. Então quer dizer, é como se tivesse, em vez de você ter um laço que você entra, mas executa uma vez só. Você já sai do laço. O que não era a intenção que a gente tinha, tá? Tá bom. Temos aqui tudo. Tá tudo funcionando. E tá fazendo do jeito que a gente espera, ó. Tá lá, 2 arquivos. Vamos passar o TAC também. Tá lá, ó, o TAC tem 31 linhas, o outro tem 4, o outro tem 5. Essa parte está funcionando. A única coisa que está faltando aqui é a gente mudar o resto. O que a gente está colocando como resultado é só o número de linhas. A gente tem que também colocar o número de palavras e tal. Para falar a verdade, eu vou deixar o número de palavras para depois, porque o número de palavras ele tem uns trickzinhos para fazer. Bem, vamos lá, vamos pegar o primeiro número contar o número de caracteres, certo? Então o que a gente tem que mudar agora? Olha, basicamente o que a gente tem que mudar é esse cara processar linhas e imprimir o resultado. Eu não tenho que fazer nenhuma alteração aqui em cima, no 14 e 15. O que eu tenho que mudar é entre esses dois caras aqui, ó. Entre o 28 e o 34. Esses caras que eu vou ter que alterar. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer de tal forma que ele vai não retornar somente não vai retornar somente um valor, ele vai retornar 2 valores, certo? E isso é novidade pra gente. Isso é novidade pra gente. A gente não sabe retornar 2 valores, a gente só sabe retornar 1. Perceberam isso? Até agora, tudo que a gente fez só retorna um valor. Sim. E agora? No caso, a gente vai ter que retornar um dicionário, um struct, coisa assim? Alguma coisa desse tipo. A gente poderia retornar uma lista, né?
sendo que as duas posições valeriam coisas diferentes. Isso aí seria uma solução, mas ela seria meio que uma gambiarra. Existem algumas... Não seria uma solução Haskell, Davi. Não seria uma solução Haskell. Ativaria a flag newbie, certamente. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai retornar esse outro tipo aqui. Que é você está dizendo o seguinte, olha, vai retornar uma tupla com 2 valores, sendo uma delas um inteiro e a outra também um inteiro. Aqui, a gente vai receber, então, uma string e vai receber uma tupla. É bem simples, inclusive. Bem elegante. Certo? A única coisa é que agora a gente tem que mudar os resultados aqui, certo? O que é isso? Esse daqui é 0 e 0. A tupla 0, 0. Aqui também tem que retornar uma tupla. Isso aqui é a primeira quantidade, que é a quantidade de linhas. Vamos colocar a quantidade de linhas primeiro. Pode ser, pode ser. E agora eu tenho que colocar qual seria a quantidade de caracteres. Seria a próxima informação da tupla, certo? Só para a gente continuar aqui, vamos colocar algo assim, ó. Ah, tá, mas aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um problema. E isso daqui funciona? Somar 1 ao resultado do T? Vocês acham que vai funcionar isso? Não pode estar atrelado, né, as duas coisas, porque senão ele vai passar uma vez só. Então, exatamente, exatamente. E também, eu vou estar somando 1 com qual? Já que ele retorna uma tupla. Não tem como ele saber para qual dos dois que ele vai retornar. Então a gente vai aprender uma outra técnica que é bem comum de se usar em Haskell, que é basicamente assim. Vamos só dar um passo para trás. Como é que a gente faria para resolver esse problema se nós estivéssemos programando numa linguagem igual C? A gente teria uma variável, vamos supor, quantidade de linhas começa com 0, quantidade de caracteres começa com 0, e a gente entraria num laço aqui, certo? Esse laço ficaria se repetindo e a gente faria linha recebe linha mais alguma coisa, caractere recebe caractere mais alguma coisa, certo? Por enquanto nem interessa muito como é que é esse soma disso aqui, depois a gente vai ver certinho como que faz, mas basicamente seria isso que a gente faria. E aí no final você faz alguma coisa com L e faz alguma coisa com C. Numa linguagem que permita que você altere as variáveis, é isso que a gente faria, certo? A gente não tem como fazer isso. A gente não tem como fazer desse tipo de alteração, tá? Então, a gente vai usar um recurso que é o que substitui a ideia de acumulador. O C e o L, eles são acumuladores aqui na linguagem em C, certo? Essas duas variáveis são acumuladores. Como é que a gente faz um acumulador numa linguagem que não tem variável para alterar? Como é que a gente acumula coisas numa linguagem que a gente não consegue fazer alteração de variáveis? Beleza? Essa que é a nossa tarefa agora. Seria uma monad? Não, porque se toda vez que a gente precisasse fazer isso, a gente tivesse que recorrer para o monad, quer dizer que o negócio rapidamente sujaria todo mundo, tá? Porque aqui nesse caso a gente não precisaria, a gente já viu que dá para se virar sem. E lembra, talvez acho que foi você mesmo quem disse de isolar, né? De tirar o monad daquele lá. Isso aí foi uma boa dica, eu ia fazer diferente, mas a tua sugestão fez o programa ficar muito mais Haskell-friend do que se eu tivesse feito do jeito que eu estava propondo lá. Porque a ideia é justamente isso, você isola o que é I.O. do que não é, deixa separadinho o monad do outro, certo? Então, nós não vamos fazer a ideia com o monad aqui. Daria, mas não vamos. O que a gente vai fazer é um negócio assim, ó. A estrutura basicamente é a seguinte. Eu vou pegar o processar o cara com uma lista L é igual, eu vou colocar um processar linhas AUX, certo? E aí eu vou passar 0, 0 e L, certo? Então eu criei um outro cara aqui que é o processar AUX para mim, aonde o processar AUX ele é do tipo, eu vou colocar o tipo, normalmente a gente não faz isso para os internos, mas a gente vai colocar aqui porque lembra, aprender a colocar os tipos é muito importante em Haskell, porque quando você coloca os tipos corretos, ele te ajuda a pegar um monte de errinhos. Pegou erro do que a gente estava fazendo lá em cima, por exemplo. Então esse é o tipo do processar AUX.
Ele pega, isso daqui, olha, é o acumulador, os dois acumuladores, certo? Ele pega os acumuladores, pega uma lista de string e retorna os acumuladores atualizados. E aí, a estrutura é basicamente assim. Eu vou pegar aqui, se eu tenho um resultado aqui, esse resultado, e uma lista vazia, o valor é o resultado, o que eu tenho naqueles acumuladores ali naquele momento. Se eu tenho uma quantidade de linhas e uma quantidade de caracteres e uma lista formada por uma cabeça e uma cauda, certo? Eu tenho uma quantidade de listas, uma quantidade de caracteres e uma lista formada por uma cabeça e uma cauda. O que a gente vai retornar? A gente vai retornar o que eu tenho, o processar AUX aplicado nos acumuladores atualizados. Essa parte aqui que atualizaria o acumulador, linha 31, linha 32, eu vou atualizar naquilo que eu vou passar de parâmetro para a função auxiliar aqui. Então vamos colocar que é L1 mais 1, C1 mais 2, a gente vai trocar esse C1 mais 2 depois, e a cauda. A cauda é T, e a cauda. Ok? Então é isso. Olha só, o que a gente fez aqui na verdade, ó. Nós pegamos o processar lines é esse cara aqui, afinal, o processar tá aqui, ó. A única coisa é que a gente usou essa estrutura. Tá, eu preciso de dois acumuladores. Então eu peguei, inicializei, aqui eu estou inicializando os acumuladores, esse aqui corresponde à linha 28 e 29. E aqui é o que eu teria na linha 31 e na linha 32. E o padrão é esse, ó. Aqui eu estou indo o resultado. Quando você acabar o que você tem que fazer, no caso acabou o laço, pega e retorna o resultado. Se não, você pega o resultado que você tem intermediário, processa esse resultado de alguma maneira, certo? Faz algum processamento desse resultado e chama recursivo passando esse resultado processado para ser aplicado na cauda, tá? Para falar a verdade, quando você está usando o Monad, ele está fazendo isso aqui para a gente de uma maneira mais limpa, tá? Por outro lado, ainda assim obrigando você a ter aquela sintaxe um pouco diferente, um negócio não puro, por isso que a gente não vai fazer. Então a gente usa aquele recurso só em último caso, tá? Mas aqui já deve funcionar. Eu vou só ver se está funcionando mesmo, né? Não tá. Ah, óbvio, não tá por causa desse negócio todo aqui. Tá lá, ó. Certo? Ah, o imprimir resultado a gente tem que mudar também. Imprimir resultado, ó, eu vou pegar assim, ó. Repara que ele imprimiu o resultado, porque ele pegou a tupla e apresentou a tupla ali. O que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Eu separo também, ao invés de pegar resultado daquele jeito, eu pego e separo. É L. Show C. Agora sim. Tá lá. A única coisa que falta a gente fazer é, nós temos que realmente contar quantos caracteres tem na linha, né? Não simplesmente colocar o número de linhas, o número de caracteres seria o dobro do número de linhas. Então, vamos arrumar aqui. Mas é importante só perceber se entendeu esse truquezinho. A gente vai usar isso aqui com uma certa frequência. O que a gente fez? Ó, nós tínhamos que retornar dois valores. Então a gente já usou uma tupla, começa por aí. Só que daí, quando eu tenho a tupla, eu não consigo mais ficar fazendo operação com os elementos individuais da tupla de uma forma simples. Por isso, a gente pegou e usou esse carinha aqui, que ele acumula e retorna o resultado para mim depois que ele termina de processar tudo o que foi acumulado. Tá bom? Tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Pessoal, tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui. Vamos fazer assim, olha, o C mais o count com o contar caracteres. Nada disso, sinceramente, nada disso a gente precisaria, porque tem funções que já vão fazer isso, mas, de novo, essas funções são as melhores para a gente aprender como é que funciona a Haskell de verdade. E
Elas são simplesinhas e, por outro lado, a gente consegue exercitar várias coisas. Então eu vou contar quantos caracteres tem na H. Contar caracteres já deveria sair direto, né? Como é que a gente faz para contar caracteres? O que ele recebe? O que ele recebe? Linha também? Ele recebe uma string, né? Que é a linha. E o que ele retorna? Número uma inteiro. Retorna um inteiro. Certo. Então, contar caractere. Como é que é? Vamos lá. Caso base. O que vai dar aqui? Isso é. Perfeito. 0. Se ele tem um H seguido de... Ele vai pegar o do final do arquivo, o barra zero também? Então, essa que é a diferença. Eu acho que desse jeito que a gente fizer aqui, ele não vai contar os barra N's também, enquanto que o WC, eu acho que ele conta, não tenho certeza. Se a gente comparar os dois, eu acho que não vai bater muito por conta disso. Tá, mas aqui, tranquilo. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que pegar, a gente tem o caractere H seguido de uma cauda. Quantos caracteres tem então? 1 mais... mais o que tem no tail. O que tem na cauda. Certo? Gostei do que tem no tail, que deu aquela misturada português e inglês. Que é isso mesmo. A gente não tem usado muito isso, né? Ó. Daí outra coisa também que... Pessoal, tem outra coisa que a gente vai fazer também. Daqui a pouco, se esses aqui funcionarem, já vai mudar. Que é outra coisa que o pessoal de Haskell é fissurado em fazer. E a gente acaba às vezes esquecendo. Isso aqui é uma coisa assim, tipo... Se você não usa a variável que está aqui no padrão aqui, então não nomeia ela. Para evitar distração, tá? Então tá lá, tá funcionando. Vamos só ver se o WC bateu. Eu acho que não, mas... Mas nem... mas eu acho que... Ó, não bateu, mas é diferença de realmente um caractere, né? De um caractere por linha, tá vendo? Você pega um, soma com a linha. Então, na verdade, é assim, ó. Ele tá, porque o outro conta o barra N no final. Tá? Aí agora bateu, ó. 31, 35, 618, tá? Vamos voltar aqui. A única coisa que a gente vai arrumar nesse cara é essa linha aqui. Na linha 38 tem uma coisa que eu já falei pra vocês que a gente pode melhorar nessa linha 38. Alguém consegue lembrar o que poderia ser? Na linha 38 somente. Tá o L ali? É o L, né? Por que eu posso tirar o L? Professor, não lembro, mas eu lembro que podia. Eu posso tirar o L por causa dos dois lados, na verdade. Isso. Porque isso aqui é uma equação, olha. Isso aqui é uma equação. Ele tá falando assim, olha. O F de 5 é igual ao G de 5. Certo? Ou não, o F de L é igual ao G de L. Então o F é igual ao G. Certo? Isso. Então, eu posso fazer isso. É isso aqui que faria. É assim que o cara realmente faria em Haskell. Eliminaria aquele L ali. Não tem nenhum problema em deixar, mas o pessoal vai olhar para você com uma certa suspeita. Tá bom? Ok, vamos só terminar isso daqui. O que a gente vai fazer? Vamos colocar... Vamos contar também o número de palavras. Às vezes daí dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente consegue fazer. Como é que a gente conta o número de palavras? Bem, quais alterações eu vou ter que fazer aqui ao longo de toda a execução? Bem, primeira coisa... Contar os espaços, barra N e barra Não, N. vamos por partes. Primeiro que a gente tem que fazer. O resultado tem mais um inteiro. Certo? O acumulador vai ter mais um valor. Esse cara aqui também tem mais um inteiro. E aqui tem mais um inteiro. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso. A gente, agora, em vez de ser dois valores, são 3 valores. Aqui também, então, a gente tem que colocar caractere, linha, caractere e palavra. E aqui a gente tem que retornar. Vamos fazer ele retornar 0 por enquanto. A gente não sabe ainda como calcular. Então ele vai dar sempre 0 nesse daqui. Ou W, sempre W, ele não muda. Do mesmo jeito que veio, fica. Não é alterado, não foi alterado. E aqui a gente tem agora então que colocar o W também. Se bem que lá na ordem ele coloca...
Bem, vamos fazer desse jeito mesmo. Depois, se for o caso, a gente ajusta. Tá ali, C, tá... Ok, W. Beleza. Então, não? Por quê? Ah, porque, ó, tá errado aqui, ó. W não é Não? Ele é um inteiro? Ele vai retornar a quantidade de palavras, né? Certo? Quantidade de palavras. Então ele é um inteiro, sim. Tudo bem? Tudo bem. Mas deu uma... que erro que deu? Ah, não. O erro que deu era isso aqui, ó. O resultado agora é uma tripla. Tem 3 valores. E eu tinha declarado que ele tinha só 2 valores. Então, eu tenho que voltar aqui, ó, e colocar... Não, ele tem 3 valores. Certo? É, de novo, ó. Essa linha aqui que tinha dado erro, essa linha aqui foi a linha que deu erro, tá? Se eu comentar ela, não resistam a essa tentação, ó. Se eu comentar ela, funciona. Porque o Haskell é muito bom em adivinhar o tipo das coisas. Você não precisa falar o tipo. Todas essas declarações de tipos aqui eu posso tirar. Mas, sinceramente, uma das coisas que se fala em Haskell sempre é: faça o exercício de definir o tipo. Você definindo o tipo, você depura o que você entendeu da função. Você consegue fazer uma função melhor se forçando a declarar o tipo da função toda vez. Você para, pensa, não, essa função recebe tal coisa, retorna tal coisa e tal. E ele te pega alguns errinhos de vez em quando, tá? Tá, a única coisa que está faltando a gente fazer aqui, ó, é o seguinte, ó. Agora o linhas auxiliares aqui, ele recebe a quantidade de linhas, quantidade de caracteres e a quantidade de palavras. E aí eu tenho que passar para frente, na hora de fazer o do T, contar. Essa aqui vai dar um pouquinho de trabalho, eu acho. Contar palavras do H. Vou ter que contar as palavras do H. Ok? E aí, com isso a gente termina. Eu acho que vai ter que fazer mais um vídeo. Vou parar.